Anteriormente no Cubicast. Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Olha só, esse episódio, o Cubicast tá cada dia mais lindo. E eu quero, agradecer e já apresentar o nosso convidado, Alexandre Cieira. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Feliz de poder estar participando do Cubicast. Muito bom, muito bom. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Fique agora com o episódio de hoje. Eu gostei do que você falou, porque traçou um paralelo na minha cabeça sobre algo que a gente aqui na GitHub tem levantado muito a bola, sobre imagens de containers com zero CVE. Porque às vezes as pessoas vão partir, de uma imagem que ele já está largando com um handicap, eu não sei como se traduz isso, vem lá do Street Fighter, ela já está largando com um handicap gigantesco, porque o scan da imagem base dele já tem, sei lá, quantas centenas, de vulnerabilidades. Eu já falei em outros episódios aqui sobre uma ferramenta que a gente desenvolveu que se chama Zora, que ela escaneia suas imagens e mostra tudo isso para você num dashboard bonitão. Mas, quando você se você está escaneando, presume-se que a sua aplicação já está rodando, Seu container já está em execução. E aí você já tem essas vulnerabilidades. Então, a gente partiu para um próximo pensamento, que é partir do zero, de zero vulnerabilidades. Mesmo que a gente tenha acabado de falar que invulnerável não existe, zero vulnerabilidades, num momento específico de tempo existe. Naquele momento, no outro dia já não se sabe, mas naquele momento existe. E partir dali, é um bom caminho, é um bom começo, assim, mesmo que você já esteja com seu ambiente rodando e tudo mais. Porque o que eu acho que é o mais difícil das pessoas entenderem é que você não precisa reconstruir a sua aplicação, nem nada. É uma imagem base de Java, por exemplo, ou PHP, sei lá, que ela não traz vulnerabilidades com ela. Então, por exemplo, você não está fazendo uma imagem Java baseada em Debian 12, que só o Debian, se você escanear agora, se eu não me engano, tem umas 75 vulnerabilidades. Dessas, tem umas 20 high. Gente, é muita coisa. Se você pegar só essas para resolver, já passa muito tempo. Então, a gente tem tentado falar sobre isso. E aí eu vou aproveitar um jabazinho aqui, olha. Eu deixei um link em algum lugar aqui, na dança dos links, tá bom? Que tem um Early Access para um projeto de imagens zero CVE para sua empresa. Se você quiser, entra lá, tem um formuláriozinho para você poder participar, acessa, vem trabalhar com a gente aí nesse lance. Então, Early Access, beleza? Mas eu não tô querendo fazer só um jabá aqui, eu tô querendo enfatizar esse fato de que você partir de uma base o mais limpa possível vai te levar para um futuro um pouco mais próspero, ou com menos dor de cabeça, ou pelo menos que você vai poder saber o que olhar, porque a quantidade de vulnerabilidades que a gente recebe, e aí tentando ligar aqui com uma segurança um pouco mais tradicional, onde a gente recebia aqueles relatórios gigantescos, que tem páginas e páginas de vulnerabilidades, você olha e fala, não vou olhar isso, eu não vou resolver isso nunca. Então, como que a gente pode ligar aqui, e aí você é o profissional da área, não eu, mas essa quantidade de CVEs e vetores de ataque, que eu acho que as pessoas não têm uma conexão clara entre essas duas coisas. Então eu queria que você pudesse compartilhar um pouco sobre isso. E até vou tentar apertar um pouquinho até a caçapa aqui para talvez quem esteja ouvindo que não sabe nem o que é um CVE. Um CVE é um identificador único que a gente usa para uma vulnerabilidade conhecida em um software quote-unquote de prateleira. Então se você tem um pacote de sistema operacional lá, que você instala com o YAM ou com o apt-get ou qualquer coisa no seu sistema operacional, tem um software, tem uma versão de software, essa versão de software pode ser descoberta um mês depois que você botou lá o seu container rodando uma vulnerabilidade naquele software e alguém dá um identificador único para aquela vulnerabilidade que se chama de um CVE, é um projeto global que dá identificadores únicos para cada vulnerabilidade de cada versão de software e você consegue facilmente pesquisar como ela funciona e assim por diante. É mais uma maneira de normatizar como a gente conversa. E o ponto é esse, assim, você pode, na hora que você está criando um Dockerfile, você pode estar usando uma imagem base que já vem com vulnerabilidades de presente, olha que legal, já vem com cheio de vulnerabilidades de presente, está cheio de software vulnerável rodando, que os pacotes não estavam atualizados, seja porque faltou rodar lá o comando para atualizar os pacotes durante a geração daquela imagem, ou porque
desde que aquela imagem foi gerada, novas vulnerabilidades foram descobertas e ou você está usando uma imagem antiga ou o autor daquela imagem base não voltou para atualizar ela. Porque esse é o ponto. Mesmo que você fale, usei uma imagem que hoje tem 0 vulnerabilidade. Amanhã alguém pode descobrir 15. Então esse é um processo contínuo. Da mesma forma que você pode estar usando uma versão específica de uma biblioteca, lá do NPM, do PyPy, enfim, do o que quer que você esteja usando de linguagem que tenha lá o seu repositório de pacote. A versão que você está usando hoje, quando você lançou o release da sua aplicação, ela não é vulnerável, amanhã alguém descobre uma vulnerabilidade. Naquela mesma versão que ontem não era vulnerável, é o mesmo código, é a mesma coisa. Hoje a gente sabe, a vulnerabilidade sempre esteve lá, hoje a gente sabe que ela existe. Isso quer dizer que os atacantes também sabem que ela existe e vão começar a tentar explorar. Então, o importante é entender aqui é que isso é um processo, isso não é uma atividade pontual. Não adianta você falar, eu lancei o meu software, ele tinha 0 CVEs quando eu lancei. Não interessa. Quantos CVEs ele tem hoje? Você disse muito bem. É uma função com o tempo. Isso aqui. Vou botar um check na minha pipeline para checar se estava vulnerável. Ótimo. Você impedir que uma coisa que já sabe que tem vulnerabilidade vá para a produção é fantástico. Isso é o primeiro passo, mas isso não é suficiente. Porque, a não ser que você esteja fazendo releases novos todo dia do seu software, e aí todo dia você está checando e não pode entrar com vulnerabilidade nova, se você deixar ele rodando em produção por um mês, certamente vai ter aparecido alguma vulnerabilidade. Como é que você trata isso? Primeira coisa, como é que você diminui o esforço relacionado a ter que ficar gerenciando essas vulnerabilidades? Simplicidade, de novo, e arquitetura. Quanto menos componentes diferentes tiver no seu software, menos chance vai ter de aparecer uma vulnerabilidade em um desses componentes. Se o seu software tem uma imagem básica que tem 1 milhão de pacotes instalados, versus um outro software que tem 10 pacotes instalados, qual deles tem mais chance de aparecer um CVE num pacote instalado? O cara que tem 10 tem muito menos chance. Então, um software que usa 1000 bibliotecas do NPM versus um outro que usa 10 bibliotecas do NPM. Incluindo a árvore de subdependência. Não é só acho que você dá include, não. Acho que elas não include, que as outras não include. Sim. A árvore inteira. Qual delas tem mais chance de aparecer uma vulnerabilidade uma semana depois? Tem menos dependências. Então a primeira coisa é simplicidade. Remova tudo que não for necessário. Mínimo de dependências possíveis. Não use 5 bibliotecas para fazer a mesma coisa. Diferente, no mesmo software. Não pegue uma imagem base de container do Debian. Cara, Debian é feito para pessoa usar. Vai no Alpine, vai em alguma coisa e mesmo assim procura aquele mais maguinho possível, desinstala pacotes que você não precisa. Você precisa ter essa preocupação de reduzir ao máximo o que a gente chama da superfície de ataque. A quantidade de lugares onde podem haver problemas ou onde pode ter alguém que vai explorar uma vulnerabilidade para atacar o seu software. Isso vai te pagar dividendos enormes se você tiver essa disciplina quando você constrói software. Mas mesmo assim, mesmo que você diminua, a sua superfície de ataque nunca é 0. Então você vai ter que ter essa preocupação. Tem um software que eu fiz deployment. Tem uma imagem que eu criei que eu fiz deployment dela. Não basta checar no pipeline se no momento do deployment ela tinha vulnerabilidade. Você tem que rechecar todo dia se apareceu uma vulnerabilidade nova. E se tiver, você vai precisar atualizar a sua imagem base e relançar, republicar o seu software com uma imagem base que não está vulnerável. Se aparecer uma vulnerabilidade numa biblioteca que o seu software usa, você vai ter que atualizar a sua biblioteca, testar que o software continua funcionando e fazer redeploy dele usando a versão mais nova da biblioteca que corrigiu aquela vulnerabilidade. É um trabalho constante. Enquanto a sua aplicação estiver viva, ela precisa desse care and feeding para garantir que ela vai ser mantida segura. By the way, se você fizer isso, você também vai resolver bugs, porque essas versões novas também vão resolver bugs. Eventualmente vão melhorar a performance, vão ter outras vantagens. E quanto mais frequente isso for, que é o ponto daquele webinar que você assistiu, melhor, tanto do ponto de vista de operação quanto do ponto de vista de segurança. O que eu quero dizer com isso? Se você teve uma aplicação que mudou de major version 5 vezes, o que é mais fácil? Você, cada vez que mudou de major version, você imediatamente fez o upgrade e fez 5 pequenas mudanças, ou você esperar 5 versões e agora você vai fazer da versão 10 para a versão 15. Vamos lá, quem já usou Angular aqui, por exemplo. É muito mais trabalho você pular 5 versões de uma vez. Primeiro que você ficou exposto a todos os problemas durante esse tempo todo, né? Sim. Segundo que fazer uma mudança drástica desse jeito, a chance de alguma coisa quebrar é muito maior. Se você estiver fazendo várias pequenas mudanças ao longo do tempo, é o conceito do ágil, gente. Você não quer fazer uma coisa enorme e entregar tudo de uma vez num blocão. Você quer ir fazendo poucas melhorias aos poucos. É o mesmo conceito.
tem que ser um processo contínuo, em pequenos incrementos, cada mudança, cada melhoria, uma de cada vez, o mais rápido possível. Diminui a sua janela de exposição, a quantidade de tempo que o seu software estava rodando com uma versão conhecidamente vulnerável, e diminui a chance de você introduzir um problema nessa migração, porque se alguma coisa quebrar, você imediatamente sabe. Eu fiz uma mudança no meu software, se alguma coisa quebrou, foi essa mudança que causou o problema. Se você está pulando 5 versões de uma vez, ferrou. Qual das 5, entendeu? Adianta mudar para a quarta, adianta mudar para a terceira, você não sabe. Normalmente foi a 2, gente. Chuta a 2. Então, tudo isso também tem a ver com segurança. Tem a ver com operação, tem a ver com bugs, com qualidade, e é a mesma regra que a gente aplica para garantir que a gente está mantendo a segurança dos ambientes. Muito bom, muito bom. Eu queria, agora, pegando a partezinha da Millennium Falcon, aí parabéns por citar Star Wars. Se você que está ouvindo isso aqui não gosta de Star Wars, pode sair, sai do podcast. Pode ir embora já. Você tá errado, tá bom? Mas pegando a partezinha do Millennium Falcon, que a gente deixou guardada para agora, porque eu vi um outro conteúdo seu que eu tava preparando e eu vou preparar uma cópia, porque o seu tá em inglês. Eu vou preparar uma cópia, mas quem estiver escutando aqui já vai saber quando ver esse conteúdo. Por quê? Teve uma vulnerabilidade no GitHub Actions, que é o TJ Actions, TJ Actions. Actions, files changed, ou changed files. Acho que é Changed Files. E aí, isso aqui é um chamariz para a gente poder falar sobre SBOM, né? Sobre o controle da cadeia de software. Porque a gente estava falando agora sobre, você citou o Alpine, né? E não usar o Debian, a quantidade de pacotes e os pacotes que esses pacotes trazem. E eu não tenho certeza agora, eu vou procurar e colocar aqui um link depois, mas parece que perto de 60% a 70% do código, da quantidade de código dos ambientes das empresas, não foi produzido por ela. É reutilização. Eu acho que é mais. Então... Você considerar que o kernel do Linux rodando ali, qual é o tamanho do kernel do Linux comparado com... exato. E Kubernetes, containerização, tá tudo baseado no kernel do Linux, em todas aquelas coisas que a gente sabe que suportam, né, a segregação de processo, de rede, etc. Pode crer. Eu não sei exatamente o número, mas eu sei que é alto, né, esse número, e claro, se você parar para pensar nisso, né, incluindo Linux, seu orquestrador, seu banco de dados, todas essas coisas, não foi você que escreveu. E você não tá parando para pensar no controle que você não tem sobre todas essas coisas. Então a gente teve, agora recente também, 5 vulnerabilidades pro Ingress Engine X. Eu fiz um blog postzinho, teve uma live do Jefferson com o Katz, que é mantenedor do Ingress, foi muito boa, então eu vou deixar o link aqui também, porque vale a pena assistir. O Katz explicou de cima a baixo. Olha, perfeita, 2 horas e pouco de papo, assim. Mas, voltando aqui a do GitHub, GitHub Actions, né, que basicamente aqui, sendo bem sucinto, ele injetou um código num módulo que é amplamente utilizado. Amplamente, entre aspas, não é um NPM, um módulo do Node, assim, que 1 zilhão de pessoas usam, mas todos que usam estavam expostos aí. Dezenas, tá? Eu vi uma estimativa de 60 mil repositórios do GitHub que usavam essa GitHub Action. Não é pouca coisa, não é muito mais repositório que isso, mas não é uma quantidade pequena. Exatamente. A chance do seu repositório estar lá nos 60 mil é alta, né? Tinha um da minha empresa que usava. Tinha um? A gente pode falar sobre isso. Você viu, o vídeo que você viu que eu botei no LinkedIn era justamente eu discutindo que tinha um repositório da Tentis Security, da minha empresa, que usava essa GitHub Action e por que a gente não foi afetado. E tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, mas continua seu raciocínio. Não, então, é mais isso sobre a quantidade de código que a gente utiliza e que a gente não tem controle. Então, eu ia pedir exatamente isso para você falar um pouquinho sobre essa sua experiência, vamos chamar assim para dizer o mínimo. E aí depois a gente tenta falar um pouquinho mais sobre esse controle ou um pouco mais. Legal, eu vou começar falando rapidinho sobre as SBOMs, depois eu falo sobre o negócio do TJ Actions Changed Files, tá? Eu acho que é uma história bem bacana para a gente reforçar alguns dos conceitos que a gente discutiu. SBOM quer dizer Software Bill of Materials, então é um conceito de que, sabe quando você compra uma granola e você olha atrás tem a lista de ingredientes e tem a tabela nutricional? Então você sabe, o conceito básico é o que eu estou consumindo. Então, hoje, infelizmente, quando uma empresa compra um
um software de ERP, um software de CRM, ela não faz ideia o que diabos de dependências de software open source ou de outros softwares comerciais que os caras botaram ali dentro que pode ter uma vulnerabilidade. Então, o exemplo do Log4j foi muito emblemático. Legal, apareceu uma vulnerabilidade crítica num pacote em Java. Eu tenho um monte de produtos de caixa preta, de prateleira que eu comprei aqui, de grandes empresas, que foram desenvolvidos em Java. Às vezes eu nem sei que foi desenvolvido em Java, porque o cara compilou para o binário, ou porque eu comprei num appliance, eu não tenho acesso ao sistema operacional da appliance para ver que o cara está rodando um binário de Java, ou eu não sei qual é a versão de Java que ele está usando, quais são os pacotes de Java que está usando de dependência. Então, eu posso ter um software vulnerável rodando na minha empresa e eu não sei. Então, a ideia básica do Software Bill of Materials é, isso não acontece hoje ainda, mas seria a ideia de que qualquer empresa, quando compra um software, ela exige que o cara publique quais são os componentes de software com os quais o seu software foi construído. Me dá a lista das peças de Lego, me dá a lista de ingredientes. De tal forma que, se eu souber que agora o Log4j tem uma vulnerabilidade, eu conseguiria, em teoria, ter uma base de dados de todos os softwares que eu uso na minha empresa, dizer quais são os softwares que eu uso na minha empresa, que usaram dentro dele o Log4j nessa versão aqui que está vulnerável. E aí ele conseguiria saber, atrás desses fabricantes que eu tenho que ir, são essas máquinas que eu tenho que atualizar e assim por diante. Né? Ou no mínimo, sei lá, desligar esse sistema. Tem várias coisas que você pode fazer para mitigar o problema, mesmo que um fix ainda não esteja disponível pelo fabricante. Não teria resolvido nada, infelizmente, no caso do TJ Actions e Changed Files. Teria ajudado muito no caso do Log4j, porque as pessoas ficaram semanas, meses, caçando todos os softwares vulneráveis. Sabe, os fabricantes de software corporativo demoram muito para lançar versões novas, mesmo quando tem esse problema. Descobrem que tem um problema na biblioteca que eles usam. Né? Então, as grandes empresas sofreram horrores e podia ter sido um apocalipse, felizmente não foi. A gente escapou, assim, tipo, o meteoro passou raspando no planeta Terra, entendeu? Porque podia ter derrubado, assim, uma quantidade de empresas gigantes e não aconteceu. No caso do GitHub Actions, isso não teria resolvido porque os atacantes... Então, assim, um GitHub Action, de novo, para quem talvez esteja falando aqui, não está acostumado a usar isso, está usando Jenkins, está usando outras coisas, é um serviço do GitHub onde você pode implementar um pipeline CI/CD. Você consegue definir dentro do seu próprio repositório um arquivo de workflow que diz as tarefas que têm que ser executadas, e você define você pode usar peças de Lego para montar o seu workflow. Então, você vai ter que escrever todas as ações que vão ter que ser rodadas lá em comandos de shell, em comando da sua linguagem favorita. Você pode dizer, olha, tem um cara aqui que já implementou e publicou uma biblioteca, uma GitHub Action, que já faz uma determinada ação que eu acho interessante. Então, por exemplo, se eu sou um cara que escreve software em Python, alguém já publicou no marketplace do GitHub uma GitHub Action que fala, dado um repositório que tem um pacote Python, publica ele no PyPy, que é o repositório de pacotes oficial do Python. Para dar um exemplo idiota, tá? Ou que calcula, sabe, coverage dos testes unitários. Essas coisas prontas, você não reinventa a roda, que nem quando você vai usar uma biblioteca open source para fazer alguma coisa, você usa uma coisa que já está pronta. Então tem um GitHub Action, que é o Changed Files, que, enfim, ele permite você saber quais são os arquivos que foram mudados no seu repositório, quando tem lá um pull request, e você poder rodar comandos condicionais baseados em quais arquivos mudaram. Essencialmente é essa lógica que esse cara faz. Alguém já implementou isso para você, em vez de você ter que fazer essa lógica. O problema é, um atacante comprometeu a conta do desenvolvedor desse GitHub Action. É como se alguém falasse o seguinte, alguém comprometeu a conta NPM do cara da biblioteca que eu importo no meu código. Então, um atacante escreveu uma versão maliciosa. Na verdade, ele voltou no tempo em todas as versões daquele software e mudou elas. Ele mudou os tags lá no Git para que a última, né, a cada uma das versões que existiam publicadas, ele alterou o conteúdo delas para incluir um código malicioso. Então, se você usava esse GitHub Action, na hora que esse GitHub Action rodou dentro do seu pipeline, o que ele fazia? Ele entrava na memória do container onde ele estava rodando, procurava todos os segredos que estavam disponíveis para aquele GitHub Action, porque, de novo, que nem quando você roda um microserviço do Kubernetes, você pode dar segredos para ele usar, para conectar na base de dados. No caso de um pipeline CI/CD, o que você faz? Você quer acesso ao código-fonte, se for um CD, você quer acesso à produção para poder fazer deploy, você quer acesso à base de dados para poder fazer transition, migrations, mudar esquema e assim por diante. Assim, dependendo do que você está fazendo, você tem uns níveis de privilégio ali divertidos. Então, o que o cara fazia? O código que ele introduziu na hora que esse action aqui está rodando, eu vou olhar todos os segredos que eu tenho acesso e eu vou publicar eles num lugar que o atacante consegue ver. Você também estava vazando essas credenciais de acesso.
O que isso tem a ver com o que a gente acabou de falar? Aí deixa eu te contar a história do que aconteceu na Tentia. Vou dar um exemplo real. A minha empresa passou por isso. A gente tinha um repositório em que no nosso processo, no nosso pipeline no GitHub, que a gente usa o GitHub Size, estava usando esse GitHub Action. Mas aí lá atrás, em 2020, quando a gente estava criando o nosso pipeline, a gente sentou para ter uma dessas conversas de arquitetura que eu falei que todo mundo tem que ter. E a gente falou como é que a gente minimiza os problemas inerentes a essa arquitetura. Como é que a gente cria fronteiras de segurança e faz compartimentalização. Vocês já ouviram essa palavra hoje? Compartimentalização e minimização de acesso para mesmo que alguma coisa dê errado, a chance dela impactar a gente diminui. Mas sabe o que a gente decidiu? A gente tem esse ambiente no GitHub e a gente tem um ambiente de produção que fica na AWS. A gente tomou uma decisão seguinte: eu vou criar uma fronteira de segurança entre esses dois. Ninguém pode ter de fora da AWS, pode ter direito de escrita no ambiente de produção de AWS. Então a gente só vai usar o pipeline do GitHub para CI, para testes, para feedback para os desenvolvedores sobre o código, porque o developer experience é muito melhor. Quando você está fazendo integrado lá com o pull request do GitHub, você mostra essa linha de código, tem um bug, o teste falhou aqui, blá blá blá. É verdade. Mas a gente não faz deploy a partir do GitHub Action, porque a gente decidiu criar esse modelo mental onde tem uma barreira de segurança entre o GitHub e a AWS. O GitHub não tem privilégio de escrita. Seria possível configurar. Você consegue usar o IDC, ou você consegue botar lá que o GitHub consegue obter chaves no ambiente AWS para poder fazer o deploy. A gente não fez assim. Uhum. No GitHub só rodam as coisas que leem o Codebase, que fazem testes no Codebase de forma integrada com os desenvolvedores. Na hora que a gente está pronto para fazer deploy, a gente faz merge para um branch específico, e aí na AWS, numa conta separada, que não é a conta de produção, ela é tratada com o mesmo privilégio de produção. Mas ela é uma conta AWS separada da conta de produção, que é uma conta de CD, onde a gente roda o Code Pipeline, que é o serviço de pipeline da AWS, que detecta alguém fez merge naquele branch de deploy, ele baixa o código, e aí de uma conta AWS para outra, ele faz deploy da produção. Uhum. Sabe o que isso quer dizer? O que a gente pensou? Eu não quero que agora o meu ambiente de produção esteja vulnerável a qualquer problema que aconteça na AWS ou qualquer problema que aconteça no GitHub. Do jeito que eu separei, eu só estou vulnerável a problemas que aconteçam na AWS. E não deu outra. Meu repositório rodou um GitHub Action comprometido que estava vazando credenciais. Não vazou nenhuma credencial de produção minha. Porque não tinha nenhuma credencial de produção minha no GitHub. O Blast Radius de novo, né? O Blast Radius. O cara só conseguiu o Personal Access Token, que dava acesso dele de leitura ao meu código. Beleza. O meu código é o menor dos meus problemas. Sim. Meu problema é o dado sensível de cliente meu, do meu site que eu tenho no ambiente de produção. Mas isso não vazou. Por que a gente tomou essa decisão lá atrás? Arquitetura, né? Compartimentalizou. Criou uma fronteira de segurança, uma compartimentalização ao redor de produção e falou: nada de fora entra aqui. Pode sair coisa, mas entrar não entra. Então não vou ter um cenário em que o GitHub entra para escrever coisas no ambiente de produção. E isso nos salvou. Eu não precisei imaginar o cenário exato que podia acontecer. Eu falei, cara, eu vou separar uma coisa da outra. Encapsulamento, compartimentalização. E por fazer isso, os privilégios que aquele GitHub Action tinha eram o mínimo privilégio possível. Ele não tinha nenhum privilégio de produção e nem privilégio de alterar o código do repositório ele tinha. Você consegue configurar isso. Então a gente também aplicou Least Privilege, que foi outra coisa que a gente discutiu hoje. E essas duas coisas salvaram a gente de ter uma dor de cabeça, de ter um problema potencial enorme. Então veja, essas decisões de arquitetura pagam dividendos. Você entende? Imagina a dor de cabeça que a gente teria, em especial como uma empresa de segurança, se a gente tivesse sido impactado por esse incidente. E sabe que lição que eu tiro maior aqui? É que não foi engenharia de foguetes. Você não teve, cara, foi provavelmente um insight assim, né? Que, tipo, como a gente pode fazer isso aqui? De novo, né? Outra coisa que você disse, de um jeito simples. Só vamos deixar separado. Compartimentalização de novo, né? Só vamos deixar separado, cada um no seu quadradinho, né? Esse aqui que é talvez o mais vulnerável ou o que corre mais risco, né? O que a gente tá indo na velocidade aqui, né? Que talvez... Eu não sei, eu vou fazer essa pergunta de novo, vou guardar ela aqui, que será que segurança é inimiga da velocidade? Vou guardar. Mas esse ambiente que a gente está deixando deve correr, cara, usa o que é necessário, testa a ferramenta. Esse ambiente aqui, ele não afeta ou não tem acesso. Eu vejo pessoas rodando, e elas estão achando que estão rodando um cluster multi-tenant, mas na verdade não, ela está fazendo um cluster multi-zona.
E não não multizona na AWS, né? Mas uma zona mesmo, né? Porque ele está testando ferramenta no mesmo cluster que ele tem aplicação de dev, no mesmo cluster que ele tem aplicação de prod, que ele de repente está rodando o próprio Vault. E, gente, os perigos são tão grandes aqui que é difícil até, né? Eu tava conversando com um cara que ele tava me falando, mas eu tava conversando com ele por causa de privilégio root, né? Uma aplicação rodando com privilégio root. E é o GitLab. Tá bom. Muitas empresas vão ter o seu próprio Git e provavelmente vão usar o GitLab, é a implementação mais amplamente utilizada aí, e ela roda dentro do Kubernetes, fácil, mas ela roda como root. E aí, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou recompilar o negócio? Eu vou corrigir o GitLab? Não, roda ele isolado. É isso. É uma solução ultra simples, sabe? Só roda ele isolado, né? O seu GitLab não precisa estar no mesmo ambiente que seu banco de dados com a chave do cartão dos seus clientes. Veja, nem o meu pipeline está na mesma conta de AWS que é a conta de produção. Eu trato ele igual à conta de produção, restringo o acesso, eu tenho logs, eu tenho todos os mesmos controles, mas são duas contas diferentes. Se eu quiser pegar uma pessoa de DevOps e falar, você pode ser administrador da conta do pipeline, o meu risco já está mitigado. Ele não está com acesso direto aos dados que estão na conta de produção. Ele ainda tem que pular de uma conta para outra. Uhum. E isso me gera logs, me gera capacidade de detecção, isso toma tempo para alguém que não conhece o ambiente. Então, se alguém tiver a senha daquele cara, não vai imediatamente ir lá, olha aqui, já listei as bases de dados, já achei todos os dados dos clientes, imediatamente. Não, você criou um passo a mais que o cara tem que fazer. Então, é simples fazer isso no início. Se você já começou com tudo junto, tirar depois é o inferno. Mas se você fizer direito desde o início e separar as coisas, porque, de novo, ter as coisas em contas de AWS separadas, né, é uma forma de compartimentalização. Você já não tem comunicação de rede entre elas. Uhum. Você já tem namespaces de IAM separados entre elas. Dá para você pular de uma para outra? Tá, porque por definição a conta de CD tem que conseguir escrever e fazer deploy das coisas na conta de produção. Então você vai permitir esse privilégio. Mas você pode dizer quais identidades da conta de CD é que tem o privilégio de fazer isso. Não são todos, não é todo mundo. Uhum. Aí você está entrando no mínimo privilégio. Quem que precisa ter aquele privilégio? São todos os usuários da conta de CD? Não. É só esse usuário de serviço aqui, do serviço Code Pipeline associado a esse pipeline aqui. Você consegue ser específico. E aí, de novo, mesmo que alguém invada minha conta de pipeline, ele não necessariamente vai levar um tempo até descobrir qual é a credencial que ele tem que assumir. Enfim, então você está criando essas separações e torna tudo mais limpo. Você vai olhar um log, quando uma coisa dá errada, você não está com log de 150 mil coisas, você tem um log só daquele pedaço, porque você tem um ambiente separado onde tem só uma coisa rodando. Tudo, a operação fica mais fácil, segurança fica mais fácil, compliance fica mais fácil, separar custo fica mais fácil, porque agora você consegue ver a conta de uma versus a conta da outra. Com cluster diferente de Kubernetes ou com cluster do ECS ou do que for, se você separar essas coisas, sua vida fica mais fácil, você consegue ser mais granular na concessão de acesso e assim por diante. Tem vantagem de jogar tudo num cluster? Tem vantagens. Em teoria, você está tendo lá as VMs por debaixo, onde você está rodando as coisas, você está fazendo o bean packing melhor, você está tendo algum custo de performance. Mas, de verdade, a não ser que você tenha algum use case assim, muito específico, muito singular, você tá salvando centavos e o teu custo operacional de manter isso, de se recuperar de problemas, de gerenciar essa maçaroca é muito maior. A sua dívida técnica, a taxa de juros é muito mais alta. Uhum. Então é muito comum as pessoas querendo otimizar o detalhe. Sabe aquela coisa da otimização prematura, né? O Donald Knuth que falava, né, que premature optimization is the root of all evil, né? Otimização prematura, né, é a raiz de todo o mal. E é a mesma coisa, o pessoal tá ali escovando o bit da utilização da máquina por debaixo, mas ao mesmo tempo agora eu tenho que ter uma equipe de 20 pessoas para lidar com todos os problemas operacionais e ter jogado tudo no mesmo lugar. Na hora que eu vou tentar buscar um log e fazer troubleshooting, é uma maçaroca, tá tudo misturado e eu demoro 10 vezes mais tempo. E isso não entra na conta, né? Eu vou ter 20 vezes mais problema de passar numa auditoria, eu vou ter mais incidentes de segurança que vão trazer perda, mas isso não entra na conta. Mas eu salvei aqui R$10 nesse mês. E eu volto de novo no lance do... Agora sim, na pergunta, né, se segurança é inimiga da velocidade, né, por causa que normalmente as pessoas não estão colocando tudo na conta. Elas não estão comparando banana com banana. Elas estão falando, não, mas se eu colocar tudo no mesmo namespace, ou se for no monolito direto, ou, sei lá, se eu desobedecer todas as boas práticas, parece que vai mais rápido. Mas parece naquele momento, mas você não está levando em conta a segurança, você não está levando em conta até que é
entre aspas, mais difícil de mensurar aqui, né? Mas a reputação da empresa, porque quando tudo isso vaza, né? Imagina como você disse, né? Se a minha empresa de segurança tivesse caído numa falha de segurança, é muito mais, a mancha é muito maior, né? Quer fazer um engenheiro entender? O que você acabou de falar, quando você fala com uma pessoa de infraestrutura e de segurança, sou igual um engenheiro falar, eu vou fazer o seguinte, cara, todas as minhas variáveis vão ser globais. Eu não vou ter nenhuma variável em módulo ou em classe, vai ser todas globais. No mesmo namespace, do meu programa inteiro, de todos os microserviços. Uhum. Vai ser mais fácil. Qualquer um consegue acessar qualquer variável. Tá tudo bem, nunca isso vai dar problema. Uhum. Não cria variável em método, não. São todas globais. Você tá num método ali, você tem que criar 3 variáveis, cria global. O que vocês acham? Uma boa ideia, gente? Que é a mesma coisa que você tá fazendo quando você fala todo mundo vai comunicar na mesma rede. Todo mundo vai ter acesso aos mesmos segredos. Uhum. Todo mundo vai estar no mesmo namespace. Só numa camada de abstração diferente. Uhum. Então, esse vai poupar trabalho é uma enganação, porque da mesma forma que você, como engenheiro, sabe intuitivamente que botar todas as variáveis globais é um inferno de troubleshooting, é um inferno de manutenção de código depois, esse mesmo inferno vai ser um inferno de manutenção de segurança, de operação, de escalabilidade, se você botar todo mundo tudo no mesmo namespace. É rigorosamente o mesmo problema, só numa camada de abstração diferente. Então, pensem desse jeito que a vida de vocês vai ficar mais fácil, vocês vão ter um pouco mais de empatia pelo seu profissional de infraestrutura de segurança. Porque quando você fala para ele, coloca tudo, deixa todo mundo como administrador. É isso que vocês estão dizendo, deixem todas as variáveis globais. Vocês estão fazendo o equivalente a isso. Não vai funcionar. Você está botando um barril de pólvora do lado da fábrica de fósforo. Você não quer fazer isso. Boa. Eu estou te devendo a resposta, você me perguntou 2 vezes a questão da velocidade e segurança, tá? Profissionais tradicionais de segurança vão te dizer que sim. Uhum. Que, por exemplo, um controle de segurança para desenvolvimento eu vou ter que ter um Change Approval Board. Só pode ter mudança no software uma vez a cada 3 meses, porque vai ter que ter janelas de deployment, que eu vou ter que revisar e aprovar os planos de rollback, aquela coisa super burocrática. Uhum. E aí o que acontece? Quem já trabalhou com desenvolvimento? Quando você faz esse deploy a cada trimestre ou a cada mês, você está fazendo 50 mudanças juntas. Quando alguma coisa quebra, o que acontece? Qual delas que causou o problema? Não sei, ferrou. Uhum. Faz rollback de tudo e volta tudo para estaca zero. Segundo, o desenvolvedor que implementou as 10 primeiras mudanças nem lembra mais o que ele fez, porque passou 3 meses, ele já resolveu outras 5 coisas. A produtividade dele para resolver aquele problema é muito menor. Então, as pessoas de segurança acham que ter esse nível de controle, de retardo vai melhorar a segurança? Não é verdade. É mesmo o problema de você demorar para aplicar os patches. Quanto mais rápido, mais ágil for seu ritmo de mudanças, mais fácil e menos impacto tem cada mudança. Se você tiver 50 mudanças de uma vez, a probabilidade de pelo menos uma delas te gerar um problema, você ter que fazer rollback de todas, é gigante. Se você fez 50 mudanças, uma de cada vez, tudo bem, se 2 delas derem problema, você deixa as 48 e você faz rollback só das 2 que deram problema e você trata só elas. Mas você teve 48 melhorias no produto. Que podem ser melhorias de feature, podem ser melhorias operacionais, podem ser melhorias de corrigir bug, podem ser melhorias de resolver problemas de segurança. Então, quando você olha as métricas do DORA, tem aquele projeto, né, de análise de métricas de DevOps. Sim. Eu te mando depois a referência, você inclui nos show notes. O Google comprou esse pessoal, né? Sim. E eles analisam estatisticamente, quantitativamente, a correlação entre quantidade de deploy por dia, ou frequência, tempo entre o código ser escrito e ele ir parar em produção, contra indicadores de uptime e de problemas de segurança. E problemas operacionais, né, de bugs, de ter que fazer rollback, etc. E os dados são muito claros. Tem uma correlação positiva. Quanto mais rápido é o ambiente, menor a porcentagem de deploys que não é um problema e menor a quantidade de downtime. E downtime, primeiro, já é segurança. Segurança é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, downtime é você perdeu disponibilidade. De largada, uptime é segurança. Mas mais do que isso, se você percebe que a quantidade de deploys que tiveram problemas diminuiu, isso quer dizer que, assim, vulnerabilidades é um subconjunto de problemas. Bugs são problemas, mas vulnerabilidades também são problemas. Então, se você tem um time que é mais ágil, na hora que aparece uma vulnerabilidade, leva menos tempo para essa vulnerabilidade ser corrigida. Se os caras estão fazendo múltiplos deploys por dia, um desses deploys pode ser atualiza aquela biblioteca, atualiza aquela dependência do sistema operacional, corrige aquele SQL injection lá na API. Então o teu tempo de exposição de segurança também cai. É contraintuitivo para um profissional de segurança que não entende DevOps, mas os dados são claros.
na vida real, você tem um processo ágil controlado, mais rápido, você está aplicando as mudanças aos poucos, mas com frequência, é melhor não só para operação, mas também para segurança. Eu acho que a gente tem um episódio aqui, inclusive, sobre Dora Metrics, mas eu gostei muito dessa perspectiva, porque, se eu não me engano, a gente falou olhando para a plataforma, sabe? De como a facilidade diminui o risco, ou a utilização de Shadow IT, da galera saindo e cada um sendo criativo, né? Onde não é para ser criativo. Mas eu gostei muito dessa perspectiva olhando para segurança e disponibilidade, né? E que me leva aqui para uns... Ó, pessoal, a cachorrada fazendo uma zona. Se você estiver escutando... Delícia. Cachorro latino, tá? Não são os cachorros de operação, são outros. Mas eu gostei de algo que você ressaltou em diversos momentos, que uma conversa, deixar claro, já resolve grande parte do problema. Se o cara de segurança participa da parte de planejamento e arquitetura, ele vai poder levantar essa bola, porque... A gente começou falando que não tem como todo mundo saber tudo de tudo. Então, se tá todo mundo ali, ou ter todas as ideias também, de repente as pessoas sabem. Você pode juntar pessoas que saibam tudo de tudo, né? Às vezes você tropeça numa pessoa dessa ou outra, mas ela não tem como ter todas as ideias e perspectivas diferentes, e alguém poder levantar a mão e dizer, poxa, e se a gente só fizer em duas contas? Ou se a gente usar duas ferramentas diferentes? Então, eu gostei desse ponto, né, de que, às vezes, só uma conversa, só a parte utópica do DevOps, né, de trazer todo mundo para a mesa, de juntar todo mundo, essa parte resolve grande parte dos problemas, né? E essa é o que eu queria que ficasse como talvez um recado aqui, é assim, todo mundo odeia o cara de segurança na área, todo mundo quer entregar e o cara de segurança é o cara do não, né? A novidade que eu quero contar para vocês é, se tiver uma pessoa de segurança boa na sua empresa, quanto mais cedo ela estiver envolvida na discussão, menos ela precisa dizer não para você depois, no final, depois que você já botou um monte de trabalho. Se ela participou da discussão desde o início, você já pode fazer um monte de coisa que vai te evitar uma montanha de trabalho depois em auditoria ou em validação de segurança, etc., porque você já botou, digamos, usou uma das responsabilidades compartilhada, implementou uma arquitetura que separa as coisas, e você reduz a quantidade de trabalho total. Ao trazer o trabalho mais para cedo no processo de arquitetura e desenvolvimento, você reduz a quantidade de trabalho total que você tem que ter com segurança, igual a bug fixing, igual a definição de performance, igual a qualidade. É a mesma coisa. Quanto antes no processo de desenvolvimento você entrar, menos trabalho total você vai ter, menos custo você vai ter. Então o recado é esse. Quer falar menos com o cara de segurança? Fala antes, não fala lá no final. Muito bom, muito bom. Quer poder chamar ele para um shopping, né? Fala mais com ele. Muito bom, muito bom. Olha, já que você já deixou esse recado, muito bom por sinal, eu queria, normalmente no final dos episódios aqui, eu gosto de chamar as pessoas para darem uma recomendação, tá? E a gente recomenda infinitas coisas, desde um filme, um hambúrguer, um livro, sei lá, qualquer coisa. A gente já recomendou, assista vídeo de cabra para relaxar, e a gente já recomendou hamburguerias fancies. Então, eu queria te dar a oportunidade aí, deixar uma recomendação para a galera. A gente sabe que grande parte das contratações de engenharia, principalmente no mercado de startups no Brasil, está muito orientada ao mercado financeiro, fintechs. A gente vê que o venture capital está indo majoritariamente para mercados, seja de saúde, de fintech. Vocês estão trabalhando em mercados regulados, em mercados que necessitam de controle de segurança muito forte. Ninguém precisa virar um especialista em segurança, mas quanto mais você estiver informado e conseguir minimamente falar a linguagem do profissional de segurança, mais bem sucedido você consegue ser num mercado como esse. É que nem você aprender o domain expertise, sabe? Que nem você começar a estudar um pouco de finanças porque você está trabalhando num banco, numa fintech, estudar um pouco de saúde, conversar com os médicos para entender o que você está fazendo. Quando você atua em mercados regulados, entender um pouco daquela regulamentação, entender um pouco dos conceitos de segurança, vai te ajudar muito a ser bem sucedido nesses mercados e ter mais valor para o seu negócio.
tem muitos livros interessantes, a Besides, né, tem em várias cidades, a gente falou aqui da de São Paulo, mas tem no Rio de Janeiro, tem em Vitória, tem N cidades no Brasil que tem eventos e outros eventos de segurança, em que desenvolvedores e pessoas de infraestrutura vão ser muito bem-vindos. Então, tem muito material online de conferências como essas que publicam as palestras gravadas no Brasil e fora do Brasil. Então, recomendo como um conhecimento ortogonal ao que vocês fazem hoje, mas que vai render muitos dividendos nas suas decisões de arquitetura e, de novo, em diminuir a quantidade de brigas que você tem com o pessoal que está preocupado com o bem-estar financeiro e reputacional da sua empresa. Eu queria agradecer nosso patrocinador aqui, a gente estava falando dos cariocas, a Guaravita aqui, Boa. de açaí, gente, que é sempre o melhor. Beleza. Mas, recomendações à parte, o meu filme de hoje, a minha recomendação, é um filme improvável, que não parecia que podia ser legal, mas é um filme que eu gostei muito, tá? Eu acho que já saiu do cinema, não tinha um hype tão grande para ficar tanto tempo, e quando esse episódio sair, já saiu do cinema com certeza, que é Better Man, que é a história do Robbie Williams, que não é o ator, né, é o cantor, que era da Take That, né, era daquela boy band, e depois ele seguiu carreira solo, mas o grande diferencial do filme, isso já tem no trailer, pessoal, é que ele é interpretado, né, não é captura de movimento, então ele é um macaco, porque ele diz que ele sempre se viu como diferente, e aí ele explica meio que assim, como o mesmo ditado que a gente usa, que faz macaquice, sabe? Que fica pulando de um lado pro outro, não faz nada. Então, mas o filme é muito divertido e tem uma visão muito, muito legal sobre essa carreira dele, né? Os altos e baixos, como parece que todos os ídolos, né, da música têm seus altos e baixos e etc, assim. Mas muito legal. Aspectos, parece que não ficou romanceado, sabe? Ele abriu bem os livros aí e não escondeu muita coisa. Então, muito legal. Eu recomendo aí esse filme, vale a pena assistir aí, gastar um tempinho e relaxar um pouco também. Ciara, eu queria te agradecer muito, agradecer esse tempo e todo esse conhecimento que você despejou aqui. Eu tenho certeza que quem está ouvindo vai ter que pausar, anotar algumas coisas, clicar nos links, perguntar para o ChatGPT outras coisas, mas eu tenho certeza que tem muito conteúdo bom aqui. E se você quiser deixar um último recado aí para a galera, esse é o momento. Estamos contratando aqui na T&T Security para a nossa área de engenharia, de produto, de UX. Então, se alguém estiver nos ouvindo e tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o que a gente faz por aqui, procurem a gente no LinkedIn, tem um monte de vagas lá. Muito obrigado pela paciência e pela atenção de todos. O prazer é nosso, e obrigado para vocês que estão ouvindo e vendo nossas belas faces aí no YouTube, ou só ouvindo nossa voz aveludada aí no seu Spotify e etc, tá bem? Obrigado para você que ficou até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Essa 7ª temporada vai longe. Até mais, pessoal. Tchau!